E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as 6 características que definem um novo papel do comunicador corporativo. Seis comportamentos e atividades que precisam ser mobilizadas por quem cuida de comunicação corporativa para garantir que a gente consiga fazer a transformação digital da comunicação interna. Sair do ponto A, onde estamos agora, essa comunicação tradicional, e chegar na tal comunicação interna 4.0. Só que antes disso, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque isso vai ser muito importante para a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas. 6 itens. Primeiro, atuar com consultoria interna. Ser um business partner, um parceiro de negócios dos gestores e dos influenciadores de comunicação. Número 2, desenvolver e melhorar a jornada do colaborador, ou employee experience, ou jornada do colaborador, como vocês preferirem. E depois eu volto para explicar cada um deles. Ponto 3, ouvir as pessoas e transformar essa escuta em propostas de melhoria da gestão. Número 4, antecipar as necessidades de comunicação das áreas e das pessoas. Número 5, promover diálogos e conexões entre as pessoas. Número 6, fortalecer a confiança como um valor desta empresa. Vamos refletir. Começando pelo primeiro, a ideia de ser um business partner de comunicação. Ao longo da trajetória desses 20 anos, o que eu observei foi que a grande demanda da comunicação interna no passado era a logística da informação. Nós nos asseguramos, a gente criou meios, a gente criou processos para entregar a informação. Fosse por e-mail, fosse mandando um vídeo de malote, né, a quilômetros de distância, né, um vídeo do CEO por malote, né, fosse criando campanhas de endomarketing, fazendo brindes, fazendo banners, fazendo produtos de comunicação para garantir a entrega da informação. Ponto. Quando, na verdade, a gente deveria se preocupar com a retenção da informação. Não é só entregar, é garantir que a pessoa absorveu e assimilou. Porém, com o advento das tecnologias sociais na comunicação, as redes internas, as plataformas de colaboração, isso mudou. Nós não precisamos nos preocupar mais com a logística está dada. E claro, essa transformação digital precisa acontecer, gente, porque, pensa comigo, nossa vida fora da empresa já foi atingida e radicalmente alterada. Porque hoje, uma parte da nossa vida se deslocou para o smartphone. Mudando a forma como a gente consome e escuta música, como a gente se transporta, como a gente pede comida, como a gente consome produtos e serviços, como a gente faz banco. Se a comunicação interna seguir as mídias tradicionais, né, os e-mails tradicionais, os murais, os jornais, as publicações internas, ela se tornará periférica à vida das pessoas. Para que ela faça parte efetiva da nossa vida, ela também tem que ter uma extensão virtual numa tecnologia social. E aí o vídeo do presidente não precisa mais ir de malote. A informação não precisa mais ser impressa e abastecida num mural. Ela pode e deve estar no celular das pessoas a qualquer momento e nos desktops de quem usa, mas se a gente estiver falando de uma empresa cuja base operacional é grande, grandes redes de varejo, né, indústria, que nem todo mundo tem um computador para usar, a forma de chegar nas pessoas mais efetiva é no celular, porque elas já fazem isso para N outras coisas da vida. Então, um aplicativo, uma rede corporativa, alguma solução de comunicação que esteja no seu celular, na mão da pessoa, é a forma de garantir a entrega. E aí nós temos que trabalhar pela retenção da informação. Nesse contexto, a área de comunicação não tem que ser mais operacional e produtora, executora e operacional. Ela tem que ser consultiva das áreas que geram informação. E todas as áreas geram informação para o colaborador numa empresa. Algumas mais operacionais, algumas mais estratégicas, algumas relacionadas à experiência do cliente, algumas relacionadas à experiência do colaborador, como a área de recursos humanos, por exemplo. Mas todas as áreas e todos os gestores precisam
ter um parceiro de negócio de comunicação. Então, aquele comunicador interno que antes era especializado em produzir coisas, em fazer produtos de comunicação, em organizar eventos, em produzir comunicados, agora precisa terceirizar parte dessa demanda para quem deve efetivamente executar, porque digitalizar é descentralizar, e ser um consultor desses profissionais, desses gestores, desses influenciadores de comunicação, para que eles façam uma comunicação mais efetiva com seus times. Então não há como escapar disso. Nós precisamos fazer esse endereçamento e ter realmente, claro, uma área de comunicação maior pode continuar tendo, né, esses dois papéis, né, um executor operacional em diferentes pessoas, mas alguma dessas pessoas, principalmente se você é sozinho, precisa arrumar um tempo para ser o business partner dos seus gestores e influenciadores. E se você é gestor de uma área de RH, de uma área de marketing, de uma área de comunicação e tem na sua cadeira também a pasta da comunicação interna, precisa garantir que alguém da sua equipe faça esse papel de business partner de comunicação dos gestores. Outro ponto, que é desenvolver e melhorar a experiência do colaborador, trabalhar o Employee Experience. Eu já falei isso em outros conteúdos, a gente tem conteúdos aqui que explicam melhor essa questão da comunicação relacionada à experiência do colaborador, mas essencialmente o que a gente tem que pegar é o seguinte ponto sobre Employee Experience. Hoje, os calendários de endomarketing, os planejamentos de endomarketing estão baseados fundamentalmente nas datas comemorativas. Nós montamos um calendário de atuação com base no Dia Internacional da Mulher, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, na Páscoa, no Ano Novo, nesses eventos do calendário formal, cronológico. E não que eles não sejam importantes, não que eles não devam acontecer, mas eles são muito menos importantes do que o calendário de experiência do colaborador. A ótica não é mais a ótica da empresa ou do calendário cronológico. Ela começa, o nosso trabalho de comunicação começa com o onboarding, com a integração do colaborador, passa pelas atividades de recrutamento interno, de remuneração variável, de ciclo de gestão de desempenho, e é nisso que a gente tem que colocar 80% da energia, 20% da energia para datas comemorativas, que hoje em dia, né, eu posso consumir inclusive campanhas compartilhadas com custo muito menor do que o de uma agência de endomarketing. E focar essencialmente o nosso esforço, a nossa energia, 80% dela, na jornada do colaborador, para demandas que impactam a carreira e a relação dele dentro da empresa, que basicamente são produtos de RH e produtos corporativos. Ouvir as pessoas e transformar essa escuta em melhoria de gestão. O comunicador interno ele precisa ser um altamente especializado na mente do colaborador e das comunidades que formam aquela empresa. Ele, mais do que qualquer outra pessoa, deve ser o grande ouvidor dessas pessoas. Entender o que elas pensam sobre o ambiente físico, sobre o ambiente tecnológico, sobre o ambiente cultural dessa empresa, sobre os produtos de RH. E a partir dessa escuta, trazer inputs para os donos dos projetos, para os donos dessas experiências poderem melhorá-las. E isso tem a ver com o próximo item, que é a antecipação de demandas, né? Antecipação de necessidades de comunicação das áreas e das pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho um planejamento cronológico com base nas datas comemorativas, eu sei exatamente quando essas coisas vão acontecer. Eu sei que o Dia dos Pais é o segundo domingo de agosto. Mas eu também sei que o ciclo de gestão de desempenho, as avaliações de desempenho da empresa, por exemplo, vão acontecer entre outubro e novembro. Se eu sei disso, antes, ali por julho, eu tenho que fazer meu processo de escuta com os colaboradores que foram avaliados e entender como é que eles se sentem nessas avaliações de desempenho, entender o que elas pensam sobre isso, saber onde elas podem melhorar e fazer o briefing da campanha de avaliação de desempenho antes mesmo que ela seja solicitada pelo executivo da área. E apresentar isso antes, com sugestões de melhoria daquilo que realmente vai fazer diferença para que o colaborador se veja nesse processo de gestão de desempenho como um serviço útil para a sua empregabilidade e para o seu desenvolvimento profissional.
Quando a gente fala, por exemplo, de recrutamento interno, para dar um exemplo para vocês, é muito comum que as empresas façam seus processos de recrutamento interno. Várias pessoas se inscrevem, 10, por exemplo, se inscrevem, 10 participam do processo seletivo, um é aprovado e os outros 9 que foram reprovados não recebem um feedback da área sobre os motivos pelos quais não foram aprovados. Isso faz sentido com a proposta de marca empregadora? Não, se a empresa tem as pessoas como seu principal patrimônio, ou dizem que as pessoas vêm em primeiro lugar e não dão um feedback para aquelas pessoas que foram reprovadas no recrutamento interno, o que vai acontecer? É óbvio que o engajamento dessas pessoas será prejudicado, que elas não terão, né, o mesmo comprometimento com a empresa que tinham antes disso, sem falar que eu abro margem para a Rádio Peão. Porque se eu não sei o motivo pelo qual eu fui reprovado, eu posso fantasiar que aquela pessoa que foi selecionada é, por exemplo, um puxa-saco do chefe, que aquela vaga já estava de cartas marcadas e a Rádio Peão vai prosperar. Porém, se eu sou o comunicador da empresa e identifico isso antes como uma necessidade, como de melhoria que as pessoas identificam neste processo, eu consigo antes antecipar, brifar os responsáveis pelo processo de recrutamento interno para que isso não venha mais a acontecer e para que a nossa comunicação desse processo seja muito mais efetiva, tanto no antes do processo seletivo quanto no depois, quando for a hora de comprovar, de dar prova social através de conteúdo, de que as pessoas de fato crescem dentro da minha empresa, de que de fato as pessoas têm mobilidade dentro da minha empresa e que elas, antes mesmo de eu abrir uma vaga para fora, eu abro para dentro. Mas faço isso com a responsabilidade pelo bem-estar daquela pessoa, maximizando a jornada dela dentro da empresa. Promover diálogos e conexões, nosso quinto item. A comunicação interna não é mais uma comunicação para pessoas. Ela é uma comunicação entre pessoas, que nem sempre conseguem diferenciar claramente a comunicação interna das muitas comunicações internas que acontecem dentro da empresa. É preciso, portanto, que a gente estimule o diálogo, que a gente promova as conexões, e quanto maior for a empresa, mais necessário isso se torna, para que um colega que trabalha lá em Altamira, no Pará, encontre, se conecte, dialogue e produza conhecimento com um colega que está lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Quem é que faz isso? O comunicador interno, que deve promover essas conexões, promover os diálogos, criar oportunidades em que as pessoas possam discutir problemas da empresa, criar oportunidades para que os gestores possam trabalhar e criar entre si, né, melhorias para a organização. Então a promoção do diálogo, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente real, é fundamental papel do colaborador interno. E por fim, fortalecer a confiança como um valor. Eu já trabalhei em outros conteúdos aqui o quanto a confiança é fator determinante para as empresas colaborarem ao invés de competir. O quanto a confiança é determinante para a gente melhorar as dificuldades ou as falhas de comunicação entre áreas. O quanto a confiança é determinante para que as pessoas entendam que elas precisam assumir o papel de comunicadoras dentro da empresa, porque todos são responsáveis pela comunicação. Então a confiança é essencialmente o material de trabalho do comunicador interno, que deve amplificar, deve trabalhar para que as provas sociais, pelo que o cumprimento da promessa da marca empregadora, que se dá na experiência do colaborador, seja verdadeira. Não só produzindo comunicação sobre isso, mas produzindo conscientização das pessoas sobre isso, o que é executado no seu papel de business partner. É muito mais do que comunicado, é muito mais do que campanha, é muito mais do que brinde, é muito mais do que festinha. Nós seremos estratégicos quando atuarmos a favor da estratégia, e esses 6 comportamentos, essas 6 atividades aí do novo comunicador, do business partner de comunicação, fazem toda a diferença. Se você cuida dessa área, pense nisso e monte um plano. No treinamento que eu faço, dos treinamentos que eu faço abertos ao público, eu ensino exatamente como mudar esse contexto, como a gente sai do papel atual e vir para o novo papel.
Isso realmente requer mais tempo, mas no tempo que eu tô alocando aqui para esse conteúdo, eu preciso trazer esse insight para você, para depois a gente treinar junto. Mas se faz sentido, pensa nisso, reflete sobre isso, se quiser saber mais, me procura. Por hora, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar as notificações, ligar o sininho aí e compartilhe, por favor, esse conteúdo com quem você acha que precisa. Grande abraço e até breve.